É tudo com L. Lucas, Leiva, Liverpool, Lazio, libertou o Grêmio 2 vezes do inferno, lágrimas. Essa introduçãozinha que eu fiz aqui é inspirada no texto que eu coloquei, né, nas minhas redes sociais, escrevi hoje o texto depois de ouvir a coletiva do Lucas. Realmente, né, o guri teve 2 vezes no Grêmio, em 2 situações difíceis e, enfim, vou falar um pouquinho sobre isso, começando esse vídeo mais uma vez, sempre, né, com o apoio, a força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link para se cadastrar tá aqui na descrição. E hoje foi um dia triste, né? Um dia ao mesmo tempo bonito até, mas triste na arena ali para todos nós gremistas. Um dia emocionante. A gente estava prevendo já, né? Eu cheguei a falar no vídeo pós-jogo de ontem que quando anunciaram que ia ter toda essa galera ali na coletiva de hoje, né? Tava até o Jeromel, Renato, o presidente Guerra, 2 médicos, o Calef. Quando falaram que toda essa galera aí ia acompanhar o Lucas na coletiva, pelo menos por um momento ali, né? Já se imaginava que a notícia seria essa. O que aconteceu, tá? Para quem tá mais perdido, eu vou resumir aqui e já vou resumir dando uma opinião também sobre um outro elemento, tá? O Lucas fez alguns exames de rotina, né, de praxe ali no começo da temporada e foi diagnosticado uma questãozinha no coração ali um pouco fora de ritmo, um pouco fora do compasso ali, sei lá quais são os termos técnicos, mas que chamou a atenção do departamento médico do Grêmio e acendeu a luzinha amarela. E aquilo ali poderia representar algo sério, algo importante, né, a ponto de talvez ser perigoso ele continuar treinando e jogando em alto rendimento, em alto nível, né, toda a exigência que tem esse alto nível. Então definiram que ele pararia por, acho que foram 3 meses, né, para em um corpo relaxado, um corpo descansado, um corpo não exigido, como vinha sendo nos últimos anos todos, eles queriam ver como ia reagir essa questão cardíaca dele nesse período. Se de repente a coisa desse uma regredida, poderia ser tipo, não sei, tá? Não sei os termos técnicos, mas poderia ser tipo um alarme falso, ou poderia ter voltado atrás uma questão que em tese estava avançando, ou, né, enfim, consolidada ali, e esses exames em descanso ali poderiam determinar que sim, havia a possibilidade de ele continuar jogando ou não, né? Ou se fosse verificado ali ainda algo importante, os médicos recomendariam que o Lucas encerrasse a sua carreira, e foi isso que aconteceu, né? Parece que terminaram ontem os últimos resultados dos últimos exames, então todas as baterias ali finalizadas, e eles identificaram ainda que né, a questãozinha do coração dele ainda estava por ali, ainda seria temerário treinar e jogar, né, com as exigências que um time da Série A do Brasil exige. Qual é a minha opiniãozinha, né, que eu já ia dar no meio dessas informações todas, né? Eu vi um cara hoje no Twitter, até meio estranho, assim, uma conta fake, meio sem foto, sem nada, assim, umas letras aleatórias, o arroba, né? Eu havia criticado lá atrás, eu nem sei quem foi o jornalista, o repórter, enfim, que cravou que o Lucas Leiva, não me lembro, eu juro que eu não me lembro, cara. Os jornalistas às vezes têm um ego muito assim, eu dei o furo, eu fiz aquilo, ninguém lembra, cara. Ninguém lembra quem foi o primeiro a dar, porque o segundo já deu em 2 segundos depois, hoje em dia, nesse mundo hiperconectado. Então, assim, eles valorizam ainda umas coisas que não fazem mais sentido, sabe? E eu também não valorizo muito o erro, o tropeço. Lembra aquele cara daquela gafe de 2017? Não lembro, cara. Não lembro. Né? Sinceramente, pro bem e pro mal, eu não lembro. E eu juro que eu não sei mesmo quem foi o jornalista que meio que decretou a aposentadoria do Lucas Leiva lá atrás, né, quando ele fez essa pausa para refazer os exames. E o Lucas se sentiu mal com aquilo, né? Se sentiu até meio ofendido de ver aquela notícia, que era uma notícia que ele não tinha.
É uma notícia que ele não tinha dado ainda aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus amigos, e tinha um jornalista dando aquela notícia nos jornais, assim. Então ele se sentiu invadido, desrespeitado, e ele nas redes sociais foi até forte contra a notícia. E aí eu fiz um vídeo na época também, confesso que não lembro exatamente o que eu falei no vídeo, mas era um dos tópicos do vídeo, acho que nem foi um vídeo inteiro sobre isso, que eu devo ter falado rapidamente, putz, jornalista, né, queimou a largada, não sei o que, o Lucas Leiva respondeu, papapá, lamentável, e é do jogo, né? Cara, esse perfil estranho aí do Twitter, hoje, respondeu aquele meu tweet divulgando aquele vídeo de 3 meses atrás, falando tipo assim, parece que o jornalista acertou então, né? Parece que o Lucas Leiva de fato está aposentado. E agora? Não sei o que. Falei, não, cara, ele não acertou. Não acertou nada. Né? Se alguém cravasse em setembro de 2022 que o Suárez ia jogar no Grêmio, não, tenho certeza, cara, o Suárez vai jogar no Grêmio. Seria uma mentira, seria uma barrigada, seria um chute, para pegar mais leve aqui na palavra. Seria um chute, né? E cara, um chute, cara ou coroa? Eu digo para vocês agora o que vai dar aqui na moeda, cara ou coroa? Quer ver, ó, tenho certeza que vai dar coroa. Joguei, pum, aí ó, coroa. Poderia ter errado também, poderia, mas né, fazendo isso toda hora tu vai acertar várias. Tu vai acertar várias. Né? Como diz o ditado, até um relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Né? Então, não tem mérito do cara porque ele já disse lá atrás, então ele estava prevendo o futuro, o guri, sei lá, a pessoa continuou ali me respondendo, tal. Nem respondi mais, né, cara, porque eu tô falando do óbvio. Né? Eu tô falando do óbvio. Se a notícia fosse certa, o Lucas tinha anunciado há 3 meses. Por que eles seguraram 3 meses? Qual foi o intuito? Foi enganar alguém? Foi lançar as ações de Lucas Leiva na bolsa de valores, da marca Lucas Leiva, e aí não queriam desvalorizar naquela época? Não, cara, não existe nada disso. Os caras realmente fizeram testes para ver se o Lucas ia conseguir voltar a jogar ou não. O que o médico, e imagino que tenha sido um médico, né, pode ter falado para aquele jornalista naquela ocasião, pode ter sido algo assim, ó, e eu não sei, porque eu não sou jornalista, não investiguei esse caso, e muito menos sou médico para saber, né, exatamente do que se trata essa questão que o Lucas teve, mas o que ele pode ter dito foi o seguinte, cara, se ele tem essa coisa, com essa característica, desse jeito, dessa forma, não sei nem se foi um médico do próprio Lucas, do Grêmio ali, ou se pode ter sido até um outro médico, que pode ter dito, cara, se ele tem isso dessa forma assim, assado, não joga. Eles estão apostando numa mega sena aí, que é esses 3 meses aí, tipo, por um milagre, tem uma chance de 1% de dar certo, de realmente ser um alarme falso, ou de regredir, ou daí, sei lá, o que pode acontecer nesses 3 meses. Mas que assim, é só para descargo de consciência, é praticamente certo que o Lucas não joga. Essa informação pode ter chegado no jornalista, mas não foi essa que ele deu. Ele cravou. Ele disse assim, Lucas encerrou a carreira. Ele quis lacrar, né? Ele quis assim... e eu ainda estou sendo bondoso, supondo que a informação que chegou para ele foi essa. Que é o máximo que ele pode ter de informações em janeiro de 2023. Porque nem o Lucas Leiva, em janeiro de 2023, sabia ainda se ele ia jogar ou não. Nem os médicos do Grêmio do Lucas Leiva sabiam se ele ia jogar ou não. Então não tem como esse repórter saber, como esse jornalista saber. Né? Então, take it easy, my brother Charlie, porque não é por aí que a banda toca. Agora sim, infelizmente, se decretou o fim da carreira do Lucas, né? Mas sigamos aqui, e o fim de uma linda carreira, uma baita carreira, né? O cara, 15 anos de Europa, 10 anos de Liverpool, 5 de Lazio, até o fato de ele ter jogado apenas em 3 clubes em toda a sua vida, né? Toda a sua carreira como atleta profissional de alto nível. É uma coisa interessante, né? Hoje em dia, às vezes, os jogadores ficam pipocando de lá para cá, e muitas vezes não pipocando porque estão sendo valorizados e crescendo e aumentando, não, às vezes é porque, pelo contrário, né? Não estão se afirmando, criando raízes e tal, e o Lucas, pelo contrário, onde ele vai, ele é muito respeitado. Acabei de ver uma publicação do Liverpool, né? Acho que no Twitter ou no Instagram oficial do Liverpool, em inglês assim mesmo, né, agradecendo o Lucas pela brilhante carreira e etc. A Lazio também deve ter se manifestado, ou né, algo do tipo também,
E no Grêmio, aí a parte que nos toca, né? Foi mais ou menos o que eu disse nesse meu texto. Publiquei aqui também, em todas as minhas redes eu acho que eu publiquei. E tá aqui também nas comunidades, na aba comunidades do meu canal aqui no YouTube. E eu digo que, né, que, cara, o Lucas teve 2 passagens pelo Grêmio. Em 2 e vivenciou 2 dos momentos mais delicados da nossa história, sabe? O Grêmio caiu 3 vezes, o Grêmio esteve no inferno 3 vezes, ele participou de 2. Ele participou de 2, uma com 18 anos, cara. Uma com 18 anos, 4 jogadores do time dele expulsos, fora de casa, 2 pênaltis contra, né? E ele fez parte daqueles 7 jogadores, 6 jogadores de linha. Imagina, cara, na linha era ele mais 5, contra um time completo, né? E ele esteve naquele time que não só segurou o Náutico por 10 minutos, né, tendo 4 jogadores expulsos, o Grêmio, né, como ainda conseguiram fazer um gol lá com o Anderson e sagrar-se campeões da Série B de 2005. Aí ele volta para o Grêmio 17 anos depois, ele tinha propostas financeiramente melhores, ele tinha propostas, né, em termos de competitividade também, muito mais atraentes que uma Série B, mas ele volta para o Grêmio, para a Série B, para o inferno mais uma vez. E mais uma vez ajuda a nos tirar de lá, nos liberta desse inferno, inclusive fazendo gol e ironicamente, né, por ironia do destino, no Estádio dos Aflitos, contra o Náutico, que foi o jogo em que o Grêmio, não foi o último jogo da Série B de 2022, mas foi o jogo em que o Grêmio cravou o acesso à Série A, né, lá nos Aflitos, de novo contra o Náutico, de novo com o Lucas Leiva em campo, e dessa vez até marcando o gol, mas dessa vez sem drama, sem batalha, né? O Grêmio acho que tocou 3-0 no Náutico, se eu não me engano, e o Lucas estava lá mais uma vez. A história dele também não é composta só de dramas aqui no Grêmio, né? Ganhou 2 gauchões, 2006, 2007, ele participa daquela Libertadores de 2007, que o Grêmio sai vice-campeão, né? Perde só pro Boca na final. E o primeiro gol, inclusive, foi dele. O primeiro gol que o Grêmio marcou na Libertadores 2007 foi do Lucas. Não era um cara muito de fazer gol, assim, até, mas ele faz na estreia do Grêmio lá no Paraguai. Grêmio 1-0 no Cerro Porteño. Lembram? Gol do Lucas Leiva. Então ele tem uma história legal no Grêmio, assim, né? Embora tenha sido pouco tempo, sobretudo comparado aos 2 europeus em que ele atuou, né? Mas é um cara que falou hoje na coletiva que está parando, não da forma como ele queria, mas onde ele queria. É um cara que tem um carinho muito especial pelo Grêmio, começou a vida profissional dele aqui, novo, bem novinho, e sinceramente eu gostaria de ver ele, foi falado, né, foi aventada essa possibilidade ali, até pelo próprio Guerra e por alguns jornalistas também. É claro que o Lucas não carimbou nada, ainda não decretou nada, é tudo muito cedo, tudo muito novo. Ele acabou de saber oficialmente que ele não vai jogar mais, então as coisas ainda tem que amadurecer um pouco, mas eu gostaria muito de ver ele com alguma função ali dentro do Grêmio. E não uma função rainha da Inglaterra, tá? Por gratidão. O Grêmio não é uma ONG, né? Eu sempre digo isso, assim. Quando a gente fala de ver algumas pessoas ali dentro, o Tcheco, sei lá quem, né? O Tcheco foi um cara que tomou-lhe pau quando estava no Grêmio, porque era um Grêmio meio perdedor, né? Mas ele era um cara que puxava para cima, na minha opinião, e um cara que teve um papel muito importante na categoria de base, para gurizada. Ele dava palestra na categoria de base, um cara que tem experiência internacional, que já era experiente quando jogou no Grêmio, né? Que ele também, os próprios jovens do time profissional ali, ele blindava os jovens e canalizava a crise para ele. O Tcheco tinha um papel muito interessante naquele time, na minha opinião. E quando alguém fala, ou até eu falo, o Tcheco seria legal trabalhar no Grêmio e tal, não é por caridade, o Tcheco nem é um grande ídolo que conquistou títulos e títulos aqui no Grêmio, mas é porque eu vejo que ele teria capacidade de executar algumas coisas, sabe? O Lucas Leiva é a mesma coisa, cara. O Lucas Leiva é um cara muito articulado, muito inteligente, muito... Quando ele tinha 18 anos no Grêmio, assim, ele recusou uma proposta da Rússia, porque ele falou, não, eu tenho um outro projeto para minha carreira. Ele tinha um projeto para a carreira dele com 18 anos, recusou a Rússia, passou um tempo, passou um ano e ele foi para o Liverpool, direto, sem escala, sabe? Então, assim, é um cara que não delega
ah não, isso aí é meu empresário que vê, isso aí é não sei quem que sabe, isso aí... Não, é um cara que desde cedo, centrado, inteligente, esperto, e é um cara que tem a vivência também de boleiro, né? E acho que conseguiria fazer uma interface ali com diretoria, talvez, com vestiário, não sei exatamente se é aquela função que o Marcelo Oliveira fez aqui ou se uma outra coisa, aí teria que ver internamente tanto o que o Lucas gostaria e faria bem, né, quanto o que o Grêmio precisaria, o que de fato faria sentido para o Grêmio também. Mas eu acho que dar match em alguma coisa ou outra, acho que é possível rolar esse match aí e eu torço para que isso aconteça. Boa sorte ao Lucas aí, que bom que a saúde dele tá tudo certo, só não pode jogar realmente em alto nível, mas de resto ele tá de boa, vida normal, e espero que aqui ainda com a gente, né, de outra forma, mas espero que ainda servindo ao tricolor. Feito, valeu por tudo, Xará, tamo junto, era mais ou menos isso, falou, abraço.